Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu trouxe a Bia, Oi, gente. que é estudante de medicina, ela passou na UEA, né? Sim. E a gente vai falar sobre. Eu vou fazer algumas perguntas para ela e a gente vai falar sobre a jornada dela. E ela vai dar dicas de estudo. Então, se você tem interesse nesse assunto, já deixa o like, já se inscreva no canal. O meu Instagram é Eduarda S. Olive, vou deixar aqui. E fique à vontade no vídeo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Se apresente, Bia, por favor. Oi, gente, eu sou a Bia, eu tenho 24 anos e agora eu tô no segundo período de medicina na UEA. Qual é o seu Insta? O meu Insta é lbia com 3 letras. Tá bom, eu vou deixar nos comentários o link do Insta dela. Então, Bia, eu queria que você contasse como foi a sua jornada de vestibulanda, como foi, como você se sentiu, os perrengues que você passou. Fica à vontade para contar todinho. Bom, então foram 5 anos de estudo até passar na UEA. E eu costumo dizer que esse período de 5 anos foi dividido em 3 partes. O primeiro contato com o cursinho, que eu não tinha base nenhuma, né? Eu vim do interior do Amazonas, eu estudei lá a minha vida toda praticamente. Então eu não tinha base para vestibular no interior. Então eu vim do interior do Amazonas e eu não tive base, preparo para o vestibular, mas eu sempre quis medicina, então eu vim para Manaus para estudar, fazer cursinho para medicina. E quando eu cheguei aqui foi um impacto muito grande. Quando eu cheguei no cursinho com aquele tanto de gente, muito inteligente, eu não sabia nada. Nossa, amiga. E a sala repleta, 100 pessoas na sala estudando, e cada um mais nerd que o outro. Sim, né? Eu entendo o sentimento. Aí eu cheguei e foi aquele impacto. Eu não tinha base nenhuma, então o meu estudo era basicamente assistir aula e fazer resumo. Porque não tinha como eu fazer questão, porque eu não sabia fazer questão. Quando eu ia fazer questão, eu me frustrava. E então foi mais ou menos 2 anos assim, pra eu conseguir uma base boa. Que foi quando eu comecei a sentir que eu tava entrando na competição da vaga, né? Porque antes eu não ficava em posições boas e tudo mais. E esses primeiros 2 anos eu fiz no cursinho. Aí só que chegou um momento que eu vi que eu não tava mais conseguindo focar nas minhas dificuldades. Na verdade, o cursinho tava me deixando ansiosa, porque eu ia lá assistir aula que eu já dominava o assunto e não tava sendo proveitoso pra mim, eu tava acumulando muito assunto. Falei, quer saber, eu vou sair. E foi com a cara na coragem, fui estudar sozinha em casa. Assinei cursinho online e tudo mais. E foi quando a minha nota começou a aumentar, eu falei, nossa, eu realmente sei o que eu tô fazendo, né? Eu não, já tenho uma base boa, dá pra eu continuar aqui. Eu passei 2 anos assim. Só que o vestibular não é só conhecimento, né? Manda um pouco de sorte pra gente que é cristã no tempo de Deus, né? E não tinha sido o tempo de Deus ainda. E chegou o último ano de vestibular, foi quando eu tive que decidir se eu ia continuar em casa ou se eu ia pro cursinho. Só que eu sabia que eu não queria um cursinho tradicional, aquele que a gente vai assistir aula e volta pra casa. Só que de tempo, né? Isso. Só que eu não tinha condição de pagar um cursinho assim, que não fosse tradicional. Eu só tinha dinheiro assim, pro tradicional mesmo. E eu fui tentar uma bolsa em um cursinho que eu tinha interesse já desde que eu cheguei aqui em Manaus e deu certo. Eu consegui primeiro um desconto, depois eu fui bolsista 100% lá. E foi quando foi um complemento assim pro que eu precisava. Eu tinha algumas lacunas que os professores de lá foram excepcionais no trabalho deles e me ajudaram muito. Eles literalmente pegaram na minha mão e falaram assim, você vai aprender, você sabe já, na verdade. E graças a Deus eu falo que tá naquele cursinho foi um presente de Deus pra mim. E foi quando eu passei. Oh, glória a Deus. Sim. Então, assim, pra mim, cursinho presencial, por isso que eu falei, né, perda de tempo, porque o pessoal tá muito focado em assistir aula, passar o dia todo sentado na cadeira assistindo aula. E eu vi que muita gente assistia todas as aulas. Isso também foi uma coisa que me falaram bastante, que eu lembro dessa história, que o menino passou. E esse menino ele falava assim, vocês estão perdendo tempo assistindo aula que vocês já sabem de conteúdo que é repetido. E ele faltava a aula e os meus colegas ficavam tipo, um absurdo, sabe? Ele não vai passar. E ele passou e a gente que assistia todas as aulas não passou. Então tem que ter muito cuidado com o cursinho presencial. Eu acho que é porque tem esse ensino tradicional, ele querendo ou não, força o aluno estar lá. Porque pelo menos eu lembro que tinha até uma certa pressão psicológica pra gente estar lá todo dia e aprender e tudo mais. Só que eu acho que cada um tem uma forma de ensino. Claro, inúmeras pessoas passaram nesses cursinhos tradicionais, tanto que eles estão aí, né? Não é à toa.
Mas eu acho que não é todo mundo que se adapta a essa forma de ensino. E o aluno tem que ser, a gente tem que ser muito firme na nossa decisão. Se o que é bom pra gente é, o que não é, não é. A gente tem que procurar outra forma, né? E como foi que você descobriu o que passou? O que você estava fazendo? Como foi? Tá. Assim, né? A minha história é dividida em 3 aprovações. Em 3 momentos muito diferentes da minha vida. O meu último vestibular que eu prestei foi em fevereiro de 2021, que foi o da UEA. E começou a sair o resultado em março da UEA. Eu não passei de primeira, mas eu levei um impacto muito grande porque eu fiquei em 38 de 36 vagas. Aí foi esperar mesmo para ser chamada no vestibular da UEA, só que o resultado só saiu em outubro. Que eu ia ter certeza, saber ou não se eu ia entrar, porque teve um ano que não entrou, gente, segunda chamada, né? Sério, teve gente que não entrou. Tipo, parecia meio óbvio, né, pra quem não conhece o vestibular da UEA, que eu ia entrar, só que não é assim, né? Vai que naquele ano todo mundo resolveu se matricular e é isso, né? Eu lembro que teve um ano na UFAM que também não teve. Acho que foi durante a pandemia, né? Isso. Que não deu tempo de fazer. Daí, então, foi aquele impacto. Eu fiquei tipo, meu Deus, foi questão de poucos pontos que eu não entrei na primeira chamada. Mas eu já sabia porque era uma coisa assim que Deus já tinha conversado comigo, já tinha falado que não, ia ser no tempo dele, né? Então, foi assim. Só que nesse período, né, entre março e outubro, teve o SISU e teve o ProUni também. E eu prestei para ambos. E o primeiro resultado que saiu foi do SISU também, não foi o primeiro do ProUni, na verdade. Saiu o primeiro resultado do ProUni. E eu tentei para uma universidade nova que chegou aqui no interior do Amazonas. E eu passei lá. Eu passei e até cheguei a cursar um mês lá. Só que saiu o resultado da UEA e tudo mais, eu acabei cancelando. E também eu passei na UFAM pelo ProUni, pelo SISU, né? Esse da UFAM, deixa eu ver se eu lembro da UFAM, onde que eu tava. Sim, eu tava na outra faculdade. É porque saiu tudo muito perto. Então, tipo, eu já tava lá estudando, era até uma faculdade PBL. E já tava assim, meio agoniada, só que algo no meu coração falava que eu não ia ficar lá, né? E começou o SISU e tudo mais. E eu não passei de primeira, eu tive que escolher entre ficar na lista de espera de uma ou de outra, né? E pra minha segunda opção de faculdade também era medicina, eu tava muito perto, assim. Se eu colocasse, ia ser certeza que iam chamar, porque lá a lista de espera roda demais. Só que eu não queria ir para outro estado, porque tipo, eu sabia que ia ser um custo alto para meus pais, me manter e tudo mais. E foi quando eu busquei a Deus e falei assim, no último dia, assim, sabe? No último dia para decidir em qual lista de espera tu vai ficar. E da UFAM eu tava mais ou menos, eu não sei se chegava a ser 10 ou perto de 10 a distância, né? Para as próximas vagas. Eu busquei a palavra, você falou comigo que era para eu ficar em paz e foi quando eu decidi ficar na UFAM. Tanto que quando saiu o resultado, eu nem acreditei que eu tinha sido aprovada. Menina, 3 logo de uma vez. Eu nem acreditei que eu tinha sido aprovada. Eu fiquei tipo, não, gente, acho que isso daqui é só os prováveis para lista de espera, né? Aí eu peguei e mandei mensagem pra uma amiga que já tinha passado na UFAM. Falei, amiga, o que é isso aqui? Ela, amiga, tu passou! Aí eu, ai meu Deus do céu, eu passei e tal. Só que nesse período também saiu a segunda lista de chamada da UEA, inclusive eu dei entrada no processo de matrícula da UFAM. Só que a UEA já batia forte no meu coração e tudo mais. Sempre tem, né, uma preferência. Sim, sempre tem. Aí foi quando eu cancelei todo o processo e fui pra UEA. Eu tenho que falar como foi o processo da UEA. O da UEA, eu também tava em outra cidade. Eu tava lá em Manacapuru. E esse dia eu tava sozinha, era um dia acho que eu não tinha aula o dia todo. Aí eu tava sozinha lá na minha casa nova, eu não tava me adaptando muito bem lá. Aí eu lembro que uma amiga que passou na UEA, tava há mais tempo que eu lá, ela falou assim, ei, tu viu o que publicaram lá na UEA? Eu falei, não, ela, menina, tu passou. Aí eu falei, eu passei. Não acredito. Não é comigo, tu, tipo, se fosse eu, ia estar todo dia lá no site Mas depois, então, eu tava olhando no site errado, eu fui no site da VUNESP e sai primeiro no site da UEA, entendeu? Eu sempre olho no site da VUNESP. Não, sai primeiro no da UEA. Aí eu não sabia disso também, ela não, sai primeiro na UEA, depois sai na VUNESP. Aí eu falei, eu não tinha visto e tal. Aí foi quando, tipo, eu fiquei muito emocionada, eu não tinha ninguém perto de mim. Aí eu liguei pro na época era meu namorado, né, agora já é meu esposo. Liguei pra ele, liguei pros meus pais e foi muito bom. Foi uma sensação única. Eu tava toda noite lá, quando girava o sistema, eu já tava lá olhando. Ah não, no SISU eu também tava assim, tanto no SISU quanto no ProUni.
É, ansiedade é... Sim. E como é que tu aguentou ficar esses dias lá sozinha, pensando, meu Deus, será que eu passo? Ou tu nem lembrava mais? Não, eu lembrava, com certeza, porque, tipo assim, como era em outra cidade, eu não tava adaptada, era tudo muito diferente. Aí, sabe quando, tipo assim, não que seja ruim lá, tipo, eu fui muito bem recebida, a turma que me recebeu foi maravilhosa, só que o teu coração, tipo assim, eu esperando o resultado de outras, sabendo que eu ia ser aprovada, eu não sabia que eu não ia me entregar completamente pra lá, entende? Então foram momentos de muita ansiedade mesmo. Nossa, eu imagino. Eu nem dormia às vezes. Nessa época eu terminei Game of Thrones todo. Assim, acho que quase uma semana, não, as últimas temporadas, né? Eu já tinha começado a assistir, mas eu não conseguia dormir lá. Eu entendo. Eu passei por isso também. E no seu último ano de vestibular, né, você sabia que você ia passar em alguma faculdade? Você tava tipo, não, com certeza eu vou passar em alguma. Nem que seja, sei lá, em qualquer uma, mas eu vou passar em alguma faculdade. Assim, eu me sentia preparada. Só que, como disse, a gente é cristã. E a gente sabe que tudo acontece no tempo de Deus. E como eu falo assim, que a partir do terceiro ano eu já me sentia assim, preparada para estar na faculdade e eu não tinha passado ainda. Então eu tava assim, eu era muito segura às vezes, né? Eu acho que todo vestibulando tem esse susto, tipo, meu Deus, eu não sei nada, socorro. Mas assim... Todo mundo passa, meu Deus do céu. Sim, só que daí quando eu vi, tipo, por exemplo, os resultados, assim, antes de ver o resultado, na verdade, né? Depois que ver o resultado a gente já fica mais tranquilinho. Mas assim, antes de ver eu tava assim... Senhor, eu já me sinto preparada. Então, se for da tua vontade, abre essa porta aí. Eu tava assim também, sabia? Não era tipo... Mas não tão desesperada. Né? Não é tipo um sentimento de, nossa, eu vou passar sem dúvida nenhuma. Eu até que tinha no fundo, mas eu também tinha aquela duvidazinha, aquele medozinho normal. Depois de tantas reprovações, né? Mas ao mesmo tempo eu me sentia, tipo, assim, Senhor, eu só tô esperando o Senhor fazer eu passar, porque eu já me sinto preparada, sabe? Isso. Eu não vejo mais por que tá passando por esse processo de novo e de novo, porque eu já sinto que eu tô preparada. Eu sentia isso. É mais ou menos isso mesmo. Eu acho que a gente chega no ponto, essa jornada do vestibular, querendo ou não, amadurece muito a gente, em todos os sentidos. Então, fé também. Sim, de fé também. Então a gente acaba ficando mais tranquilo de, tipo, fazer nossa parte, dar o melhor que a gente pode dar e confiar que na hora certa vai chegar. Confiar bastante que em Deus, que uma hora vai, gente, não tem como. Assim, se tu não desistir, uma hora vem a aprovação. Sim, sempre vem. E foi assim, o seu maior acerto nos estudos, aquilo que você fez, que você hoje pensa, nossa, com certeza isso foi uma das coisas que me fez passar? Foi focar no meu autoconhecimento, foi saber me conhecer e ver minhas necessidades, ser muito realista comigo. Porque eu lembro que lá nos meus primeiros anos de vestibular, a gente sempre tenta maquiar, né, nossos defeitos. Tipo, não, eu tô indo mais ou menos aqui, tá tudo bem. Só que isso só dá ruim pra gente. Negação, né? Isso. Tem aquela negação. Isso. Então, tipo assim, se eu sou ruim nisso, eu sou ruim, eu preciso melhorar. Então foi me autoconhecer, tipo, saber o momento em que eu precisei parar de assistir a aula daquela matéria e fazer só questão. E também, né, que chega um momento que nosso vídeo de vestibular que a gente não quer mais assistir aula, né? A gente acha, tipo, ai, nossa, que saco assistir aula. Mas também entender que algumas matérias a gente vai precisar assistir aula e depois fazer questões. Então é tipo autoconhecimento mesmo, saber o momento que você está em cada matéria. Acho que isso foi essencial pra mim. Eu lembro, assim, no início da minha jornada, assim, eu lembro que eu tinha muito essa coisa, tipo, eu vou assistir aula aqui, né, ver o que o professor vai dar. E quando foi no final, eu já tava, tipo, não, isso aqui eu já sei, eu vou agora ver isso aqui, porque isso aqui eu tô ruim, tipo, física, tô horrível em física, então eu vou estudar física, não vou ficar estudando linguagens, que é uma matéria que eu achava, assim, ok, sabe, tranquila. Sim. Não, vou estudar o que eu não sei e o que dói, assim, né, estudar. As nossas falhas, né. A jornada do vestibulando é feita com muitas lacunas, a gente tem que trabalhar para preencher essas lacunas e às vezes preencher essas lacunas quer dizer abaixar um pouco o ego e falar, eu realmente não sei isso e vou estudar isso. Nossa, maravilha. E qual foi o maior erro que você cometeu durante essa jornada? Eu acho que foi um pouco de falta de organização. Eu sempre falo no início, quando a gente mais erra, né? Ela erra muita lapada, depois vai aprendendo. Mas assim, eu tenho TDA, então é um pouco difícil me organizar em relação a isso, tipo, manter a constância, falar, não, eu preciso fazer isso, isso e isso. Nossa, eu comprei inúmeras agendas, baixei inúmeros aplicativos e nunca dava muito certo, então até eu me descobrir, saber qual é o melhor método de estudo pra mim foi muito difícil.
Procrastinava muito. Dias e dias. Tinha dias em que eu não queria olhar no livro, eu procrastinava mesmo. Nossa, eu procrastinava demais. Eu acho que essa era a pior coisa, assim. Eu não queria estudar, mano. Tinha dia que Deus me livre. Não, mas são dias e dias, eu também tinha dia que não. Qual era a sua estratégia de prova? Como você fazia? Tipo, quando você ia fazer a prova, o que tu pensava? Não, vou fazer isso. Sempre, tanto na UEA quanto na prova do Enem, eu sempre focava, na verdade qualquer prova, que eu tentei lá pra Roraima também, né? Eu sempre tentava ir primeiro no que eu sabia mais. Tipo, a mente tá fresquinha, tanto que a gente consegue responder mais rápido, que a gente tem maior domínio. Pra mim essa sempre foi a melhor técnica. E a estratégia de prova, né? Aí depois eu ia intercalando as matérias. E assim, como eu tinha, assim, as matérias que eu tinha mais facilidade biologia, humanas em geral, linguagens. E no primeiro dia de prova, por exemplo, na UEA, que não tem redação, eu ia logo nessas, eu respondia por completo e sobrava muito tempo para fazer exatas, que é onde eu demorava mais e era meu calcanhar de Aquiles, né, exatas. Nossa. E no segundo dia de prova, que tem redação na UEA, tanto na UEA quanto no Enem, eu sempre lia primeiro o tema da redação, só que eu não escrevia de primeira. Eu lia o tema, pensava um pouco aquilo, escrevia minhas ideias e depois ia voltar para a prova. Aí depois voltava para os textos motivacionais, aí que eu ia filtrar e começar a escrever alguma coisa, mas a redação eu nunca gostei de sentar e escrever tipo assim, não, em 1 hora eu vou escrever essa redação. Eu até fiz assim no começo, mas não dava errado para mim, me sentia muito pressionada. E depois eu via que se eu lesse e depois pensasse, eu voltava com ideias melhores. Então eu fazia intercalado assim. E a prova do Enem, essa prova do Enem também era um teste psicológico, físico, intelectual, meu Deus do céu, Jesus amado, de fé, de tudo. Então, a do Enem, como eram 45 questões de cada área, né, eu ia intercalando também. Eu começava pela redação, não sei. Eu fazia o contrário, mas o que importa é o que dá certo, né? Não, isso, tipo, o aluno tem que se conhecer. Eu desenvolvi essa técnica fazendo muito simulado, vendo o que funcionava pra mim, né? Acho que cada um tem que entender o que funciona pra você. Certo. E como você estudava a redação da UEA? A redação da UEA, eu não estudava específico assim pra UEA, né? Porque o Enem é o que mais exige. Então, eu adaptava esse modelo para a UEA. Eu vi muito redações antigas de pessoas que tiraram nota boa. No meu cursinho tinha muito isso, de analisar questões antigas. Não era muito diferente de estudar para o Enem, não. Acho que o que mais muda tanto do UEA para o Enem é a conclusão, né? Que o Enem tem muitas exigências e o EA nem tanto. Então eu só fazia adaptar mesmo o modelo. Então, e do Enem, assim, que tu pode falar que você fazia quando você ia fazer redação? Sim. Eu não vou dizer que eu era aquela estudante assídua que fazia uma redação por semana, porque eu não era. Era um parto pra mim fazer uma redação. Mas assim, logo no início eu fazia bastante. Lá nos meus primeiros 2 anos de cursinho eu fazia bastante. Levei muita apelo aos professores, que os professores eram muito bons de redação lá. Então me deu uma base e o que pra mim foi essencial foi buscar repertório, porque eu sabia escrever, tipo assim, eu saí do ensino médio sabendo escrever redação porque eu fiz um preparatório lá na minha cidade. Preparatório não, eu tive mais aulas com uma professora lá e ela me ajudou, então a estrutura em si eu sabia, só que eu não tinha repertório. Eu não conseguia, por exemplo, associar, pegar um filme tal e colocar na redação. Então, o meu último ano foi basicamente aprendendo repertório e conectando o que eu já sabia escrever com isso, entende? E me ajudou bastante. Legal. E como era a sua rotina nos estudos, no dia a dia? Eram dias e dias. Assim, logo no meu primeiro cursinho, era meus 2 anos. Aula, casa, questão, só que nunca deu muito certo, porque acumula muito assunto, né? Porque às vezes a gente tem aula no cursinho, sei lá, 4 horas de aula numa matéria, não dá pra ver tudo em casa, né? Tem outras matérias pra dar atenção. Em casa, quando eu fui estudar sozinha em casa, geralmente de manhã eu intercalava, tipo, colocava as matérias que eu tinha mais facilidade, porque eu não funciono de manhã, gente. Eu não funciono de manhã, nossa. Então eu colocava as matérias que eu tinha mais dificuldade, mais facilidade para fazer de manhã, então assistia a aula, fazia questões. E a minha rotina em casa foi muito, assim, pro aluno, não é querendo falar assim, nossa, eu sou boa, mas acho que pro aluno estudar em casa tem que ter muita disciplina. Isso é muito desafiador pra gente. Então eu tive que ser muito rígida comigo mesmo, tipo, não, eu realmente preciso estudar isso aqui, eu vou estudar agora. E não teve muito assim, tipo,
eu nunca fui muito de cumprir horários, assim, tipo, não, eu tenho que... 9 horas eu tenho que estar estudando. Não, tinha dia que eu queria dormir até um pouco mais tarde, eu estudava mais. Aquelas matérias que eu coloquei no dia eu tinha que cumprir, entendeu? E quando foi no meu último cursinho, que eu estudava, tinha aula pela manhã, à tarde eu passava o dia todo lá, na verdade, eu saía de lá só à noite. Eu estudava, fazia aula de manhã e fazia as questões à tarde, tinha conversa com os professores, tirar dúvidas, essas coisas. Então foi bem, a minha rotina foi bem, como é que fala? Diversa? Diversa, não foi tipo algo rígido, não. Uhum. Quantas horas... se foi diversa, agora talvez essa pergunta eu não sei como é que você vai responder, mas tipo assim, quantas horas mais ou menos, assim, uma média, você estudava por dia? No mínimo uns 5 horas por dia. Mas é porque, tipo assim, eu sei que eu fui privilegiada de só estudar, entendeu? E chegou alguns momentos eu cheguei a trabalhar nesse período, mas foi um curto período. Mas eu sempre tentava ter um estudo de qualidade, eu nunca foquei, assim, em horas. Porque às vezes a gente senta pra estudar, a gente não tá tão focado, né? Mas tinha dias e dias, tinha dias que eu não conseguia me concentrar tanto, tinha dias que eu conseguia concentrar mais. Tanto que chegou um tempo até que eu cronometrava pra saber quantas horas líquidas eu tinha estudado. Aí variava, tinha dia, sei lá, que era 1 hora líquida, tinha dia que era 7 horas líquidas, assim, estudando mesmo, então variava muito. Contando com o tempo que você ficava no cursinho? Ou só o tempo, assim... Não contava o tempo que eu tava no cursinho, não. Rapaz, bate palma pra você, viu? Mas são dias e dias, tá? Tinha dia que eu não estudava, não. E estudando desse jeito, eu imagino que você sofria, assim, com ansiedade, né? Pra manter esse ritmo. O que você fazia pra aliviar todo o cansaço, a ansiedade? Eu confesso que foi uma parte que eu falei. Que eu não cuidei muito da minha saúde mental, não cuidei muito, assim, da minha saúde física. Tanto que ano passado, depois que eu entrei, eu comecei a fazer um monte de exames, comecei a descobrir um monte de coisa. Meu Deus. Aproveita esse tempo pra fazer exame, viu? Vou fazer isso. Aí, tipo assim, eu nunca fui uma pessoa, mas eu acho que isso vai de personalidade pra personalidade. Eu nunca fui uma pessoa de estar com muita gente, de estar saindo toda semana e tudo mais. Eu tinha meus amigos, mas era assim, de vez em quando só que a gente se via mais no final de semana. Então, sei lá, eu estudava um pouco, assistia uma série, ia tocar, fazer alguma coisa assim. Chegou um tempo que eu precisei de terapia, né? Porque a gente negligencia, esqueci a palavra. A gente falha tanto em não cuidar da saúde mental que uma hora explode a bomba. Então, acho que eu bati no microfone. Não tem problema. Ó, gente, vocês verem que cristão também faz terapia, viu? Não tem esse negócio, não, depressão não, vale com isso. Depressão é doença que precisa ser tratada. E eu fiz terapia, nossa, assim, eu não consegui fazer muito tempo porque era um pouco caro, né? Mas eu fiz por um tempo, e o tempo que eu fiz me ajudou bastante. Tipo, até hoje eu colho fruto dessa terapia que eu fiz. Não fiz terapia, não. Infelizmente. Por isso que eu sou surtada hoje. Não, eu tenho surto. E como você lidou com... Assim, essa vai ser um pouco semelhante, mas como você lidou com a pressão de estar tanto tempo estudando, né? Porque a gente fica revendo isso na nossa cabeça. Sim. Tipo, ai meu Deus do céu, não passei ainda, Sim. não sei o que, tô ficando velha, não sei o que. Eu tinha muito isso. Eu também. Então, como você lidava com essa pressão nos estudos e o medo de não passar? Assim, essa pressão foi o que mais mexia comigo. Do tipo de... Nossa, eu já tô com tantos anos, eu ainda não entrei na faculdade, eu não tenho trabalho, eu não... Tipo assim, eu me senti uma criança ainda, né? E eu via meus colegas se formando, meu irmão formado e tudo mais. E, graças a Deus, eu sempre tive o apoio dos meus pais, eles sempre falavam assim, para com isso, a gente tá aqui pra te apoiar. E foi o que me ajudava a ser livre da pressão. Mas a autocobrança foi muito grande nesse período, muito grande mesmo. Tanto que, nesse último cursinho, os professores, a gente acabou ficando muito amigos dos professores lá, porque eles eram muito próximos dos alunos. E era uma coisa que eles sempre conversavam comigo, com a gente, de falar, não façam tanta cobrança assim, vocês estão fazendo a parte de vocês, na hora certa vai vir, né? Investimento. Isso. Em relação ao medo de passar, a gente sempre tem, né? Acho que não tem um vestibulando que vai fazer a prova e ele fala assim, nossa, eu tô 100% confiante que eu vou passar e se existe, né? Parabéns pra você. Mas assim, não foi o meu caso. E como eu lidava com esse medo, era mais confiando mesmo no que Deus já tinha falado pra mim que iria acontecer. E confiante que eu tava dando o meu melhor. Se eu sentia que eu não
por exemplo, passava uma semana que eu sentia que eu não tinha estudado direito, esse medo aumentava. Tipo, pô, não tô dando o meu melhor. Mas se eu fizesse a minha parte muito bem feita, eu tava tranquilo. Assim, ficava melhorzinho. Qual aplicativo e cursinho você usava pra estudar? Foram vários, né? 5 anos, deixa eu pegar aqui a lista rapidinho só pra eu não esquecer, tá? No cursinho presencial aqui de Manaus, eu estudei no Alfa. Ah, eu já estudei no Alfa. É legal. Sim, eu gosto bastante. Eu fiz 2 salinhas, que foi a mesa de estudos, essa era presencial. Lá no Cuca, só que é do professor Paulo, e era só dia de sábado. Essa salinha que foi online, depois eu falo. E o Fusão, que foi o meu último cursinho. E online eu fiz o Bioexplica, eu fiz o ESAG Online, que é um cursinho mesmo, completo, que prepara pro vestibular do Sul e Sudeste, muito bom. Fiz Biologia Total, fiz o Ferreto, né, acho que quem não fez o Ferreto? Eu não fiz não. Menina! Eu fiz Biologia, só que eu fiz um específico que era só de matemática, era um mente matemática, muito bom também. Mas eu tive vontade de assinar o Ferreto. E fiz o Redação Online e também fiz a salinha online do professor Miguel. O professor Miguel é aquele lá do Alfa, de Geografia. Sei. Que ele tem uma salinha também muito boa, me ajudou bastante. O professor Miguel é top. Ele é. E teve muitos canais, assim, grátis no YouTube que me ajudaram bastante. Mas acho que os principais foram esses aqui que eu assinei. E qual forma de cursinho tu recomendaria, assim, pra pessoa no geral? Presencial ou online? Qual você acha melhor? Eu acho que pelo que eu já venho falando, já ficou um pouco claro que eu não sou tão fechada assim a um tipo de ensino, né? Então eu sou adepta ao aluno se conhecer e ver o que é melhor pra ele. Porque, tipo assim, na minha jornada, em um momento fez muito sentido eu estar no presencial. Eu não tinha base, então eu precisava de alguém me falando o que eu precisava fazer. Ali, tipo, meus 2 anos de cursinho presenciais foram essenciais pra me apresentar o que é o vestibular, o que é o mundo do vestibular e o caminho que tem que ser seguido. Mas em algum momento não fazia mais sentido eu estar lá, não atendia mais a minha necessidade, então eu saí. E só que, assim, eu saí com muito medo, com medo de não dar conta, mas acho que quando a gente tem um objetivo e a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem que fazer o possível para aquilo acontecer na nossa vida. Então, eu já sabia o caminho que tinha que seguir, o que faltava era só minha dedicação e determinação, então foi o que eu fiz. Estudei os 2 anos sozinha online, em casa e tudo mais, e eu só voltei pro presencial de novo porque eu encontrei um cursinho que eu concordava com o método de estudo, que atendia a minha necessidade naquele momento. Então, é muito relativo. Eu acho que se a pessoa não tem base nenhuma, tem que ir pro cursinho presencial. Agora, se ela já tem uma base, já tá um pouco cansada dessa rotina de cursinho, eu acho que é uma boa investir no online. Mas aí é muito, muito pessoal essa decisão. Também acho que não é legal tu ficar muitos anos no mesmo cursinho, sabe? Porque querendo ou não, uma hora ele vai repetindo as mesmas aulas, você parece que tá só vendo o mesmo filme, sabe? Não tem uma acho que até pelo psicológico da pessoa, né? Tipo, ficar muito tempo assim. E quais matérias você considera mais importantes, assim, pro vestibular, pra UEA, pro Enem? Eu acho que daí tem que fazer análise de cada faculdade. Por exemplo, na UEA não tem a prova específica, né, no segundo dia, então com certeza você vai ter que focar em biologia, química, língua portuguesa e redação, para fazer uma nota muito boa. Mas o Enem é muito estratégia, né? Ver o que, por exemplo, tem faculdade que tem peso 2 para matemática, outra para linguagem, então é focar no que cada faculdade está pedindo. E eu acho que sempre focar naquilo que tem mais dificuldade. A matéria mais importante é aquela que tu não sabe, então tu tem que aprender pra passar. Então ver qual é a prova que tu vai fazer, né? Por exemplo, a UEA, pra quem não conhece, ela é dividida, primeiro tem um dia geral, ou seja, vai cair todas as matérias, e tem matérias que tem 12 questões, então você não vai poder abandonar 12 questões numa matéria, né? Sim. E ela não tem um peso, um TRI igual ao Enem, que você ganha ponto ou perde pela questão, né? A questão vale uma certa quantidade. Não, cada questão tem o mesmo peso, né? Isso. Então, se tu vai fazer a UEA, por exemplo, estudar o suficiente para tirar aquela nota e ver quantos tem de cada prova, tem na prova, né? Isso. E no segundo dia você vai ver que vai dar mais peso para biologia, química e português e a redação, então fazer assim.
E no Enem é aquela coisa, né? TRI, todo mundo já sabe. Enem é muita estratégia, não tem pra onde correr. Não Tempo, tem. né, mano? Tempo. Acho que o problema do Enem é tempo, porque... E ver quais as questões mais fáceis pra pontuar mais alto, foca na redação. São duas provas muito diferentes, a UEA e o Enem. E porque agora essa daqui conta com o seu coração, assim, sabe? Tira essa resposta do seu coração. Por que que você escolheu a UEA, assim, que você viu nela de diferente da UFAM? Ai, gente, eu pode parecer clichê, meio brega, mas eu sempre quis a UEA, gente. A UEA que me escolheu, não foi tipo assim, a UFAM é assim, a UEA é assim. Tipo, não, tanto que eu tive a oportunidade de ficar na UFAM, mas não quis ir pra UEA. Eu acho que eu sempre tive na minha cabeça que, independente da faculdade que eu estivesse, a profissional que ia depender exclusivamente da minha determinação e do meu esforço dentro da faculdade. Então, eu sempre falava assim, aonde tiver uma vaga pra mim eu vou estar, mas se eu puder escolher eu quero estar na UEA. Então foi isso, eu acho que a UEA sempre teve no meu coração, porque como eu cresci aqui no Amazonas, né, então não tem essa, eu acho que sempre tem isso aqui, né, UEA ou UFAM e tal. Mas em qualquer uma que eu tivesse, assim, se eu tivesse passado só na UFAM, eu ia estar muito feliz também, gente. Eu acho que é importante estar fazendo o curso que a gente gosta. Verdade. Como você conciliou o vestibular com a vida pessoal, né? Porque eu não quero entrar assim tanto na vida pessoal, mas assim, do que você pode falar sobre... Não deu pra conciliar, não. A resposta não deu, tá, gente? Corta. Não, assim, porque assim, eu realmente nesses 5 anos, eu acho que vai de pessoa pra pessoa. Como eu te falei, eu nunca fui uma pessoa de estar saindo, de estar, assim, várias coisas, vários eventos. Eu sempre fui idosa desde criança, né? Então, quando chegou essa fase, eu queria me dedicar só pro vestibular, entende? Eu não recomendo ter alguma vida social, sim. Mas era o que eu tava vivendo naquele momento. Tipo assim, se eu tivesse que sair, fazer alguma coisa, eu saía. Não me impedia de fazer nada, não. Mas assim, quando eu tinha aula, eu tinha que fazer aquilo. Então eu acho que dá pra encaixar assim, a vida social no meio do vestibular, mas é sempre ter uma determinação. Por exemplo, às vezes eu queria muito fazer alguma coisa, mas eu tinha que estudar. Eu primeiro estudava, depois eu saía. Quando eu tava muito cansada, porque 5 anos, né, estudando, às vezes eu largava de mão mesmo no estudo e depois eu via o que eu fazia. Mas dá pra ter, sim, vida social, mas um pouquinho menos badalada do que as pessoas normalmente têm. Você não vai estar aquela coisa, né, de todo dia indo pro bar, beber cachaça, ou tá todo dia rua, viajando, sim. vai passear, sabe? Mas você consegue, sim, no limite, controlar um pouco. Até né? porque a gente tem um edital pra cumprir, né? Tipo, o vestibular você quer estudar tudo que tá no edital, é o recomendado, né? Então, querendo ou não, final de semana também são dias que a gente tem pra estudar. Então, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas pra estudar e tudo mais. Eu tentava sempre ir pra igreja, pelo menos ir pra igreja, né? Sim. Eu nunca deixei ir pra igreja pra estudar, não. E tentava também, às vezes, ver um filme, às vezes ver uma série, sabe? Conversar com as pessoas pra elas lembrarem que eu ainda existo, né? Sim, tipo, né, um tempo eu tinha uma amiga que morava muito próximo, então, sei lá, quando eu tava cansada, eu ia lá pra casa dela, ficava com os filhinhos dela e tudo mais, era o que me ajudava. Às vezes ia pra casa dos meus pais também, que eles moram em outra cidade, mas às vezes é perto de ir. Aí eu ia pra lá, ficava com o meu cachorro, e tentava ajudar um pouco por lá também. Mas dá pra conciliar. Qual o diferencial nos seus estudos, comparando com as pessoas que você via estudando, assim? Não sei se você reparou, mas assim, que você via que, por exemplo, fulano tá fazendo isso, eu acho que por eu ter feito outra coisa, foi o que fez eu passar, algo assim. Eu realmente nunca fui de ficar comparando, eu acho que cada um tem o seu caminho, né? Mas o que eu senti que foi um divisor de águas nos meus estudos foi me autoconhecer, realmente. Acho que eu falei isso várias vezes no vídeo. Mas foi o que fez diferença, tipo, de eu sentar depois de fazer um simulado, vendo que eu tava errando e focar naquilo, por mais que fosse difícil, eu já ter visto aquele assunto um monte de vezes, mas se eu errava aquela questão, eu voltava no conteúdo pra ver, sabe? Então foi insistir nos meus erros. Insistir nos meus erros foi o que me ajudou, eu vejo que fez um diferencial. Não só ficar naquela zona de conforto, de ficar sempre, por exemplo, a Física 1 eu já sabia, então eu tinha que estudar Física 2 e Física 3, que era o que eu mais errava, digamos assim. Então foi realmente olhar para meus erros e não... porque logo no início eu tinha aversão, por exemplo, se eu errava, que eu ficava, nossa, eu andava nervoso e tal, eu não queria muito estudar aquilo. Mas depois eu falei assim, não, tô errando isso aqui, eu falei, então vamos lá, vamos sentar aqui, vamos ver o que eu tô errando. Foi realmente me conhecer e focar nisso.
E também, depois de um tempo, né, acho que o vestibular enfrenta muito essa questão da procrastinação. E eu tentei pensar assim, qual é o meu objetivo? É entrar na faculdade. O que eu preciso fazer? Eu preciso estudar, ter disciplina. E como eu te falei, eu tenho TDA, então é muito complicado começar a fazer as coisas. E sim, eu procrastinava, mas assim, quando eu sentava pra estudar, sabe? Tanto que eu te falei, eu não tinha horário fixo pra começar, não. Todo dia eu começava às 7 horas da manhã, quando eu estudava em casa. Não começava às 7 horas da manhã todo dia, não. Não começava. Mas eu sabia o que eu tinha que fazer e o que fazer. E eu sabia que se eu negligenciasse isso, ia dar ruim lá na frente. Então foi fazer o que tem que ser feito agora. Entendeu? Acho que foi o que fez diferença também nessa caminho da aprovação. Eu também vejo que, por exemplo, eu estudei 3 anos em casa, né, trancada e tal, então não tinha contato com ninguém, estudava sozinha. Mas eu lembrava bastante que uma das coisas que, como eu até falei, né, que o pessoal contava muito com aula, né, assim, ficar vendo aula. Não que a aula não seja importante, é muito importante, você tem que saber a teoria pra você responder a questão. Sim. Mas tu tá naquele sentimento de tipo, eu não quero sofrer agora, entendeu? Então vou adiar o sofrimento, que é ficar vendo aula e tal, sem assim, ter aquele choque de realidade que precisa, vai ter que suar, entendeu? Você vai ter que sofrer um pouco agora, estudar bastante, mas é isso. Você falou um ponto importante que agora foi isso, que eu acho que até anotei aqui, só que eu não vi, foi conhecer o momento que eu estava em cada matéria, por exemplo, foi exatamente isso. Se eu já sabia um assunto de biologia, não tinha por que eu ficar na aula de biologia. Então eu saía e ia responder questões daquele assunto. Só que não é porque eu sabia que eu não ia fazer questão. Se eu sabia, eu ia reforçar aquele conhecimento, para não esquecer, porque tem que revisar. Mas aí, se eu sabia que eu tinha dificuldade em exatas, eu assistia todas as aulas de exatas. Por mais que fosse super cansativo, eu assistia. Ia fazer questão daquilo. Então é conhecer o momento que você está em cada matéria. Acho que foi muito importante isso. Exatas, eu também assistia todas as aulas, porque eu realmente tinha muita dificuldade. Mas, tipo, por exemplo, quando você começa o ano, né? Não passou, vou começar a estudar de novo. Aí eu não acho que, tipo, você precisa ficar vendo aula de introdução da química, o que é química e tal. Eu acho que isso, né? Exatamente, é bem cansativo, na verdade. Eu acho que pra gente que já reprovou várias vezes era... Nossa, pra mim o mês do ano era o pior pra mim, porque eu tava lembrando ali que eu já tinha visto aquilo várias vezes e eu não tinha passado. Então era uma tortura pra mim aquilo. Eu entendo. Qual a diferença? Eu acho que a tua até já meio que respondeu essa pergunta. Mas qual a diferença entre estudar pra UEA e estudar pro Enem? Assim, como você fazia pra estudar pros dois, sem negligenciar uma coisa ou outra? Você tinha uma diferencial ou você estudava tudo do mesmo jeito ou estudando? Não, tinha diferença. Na verdade, chegou um ponto que eu preferi escolher pra qual prova eu ia estudar. Porque, como eu te falei, são provas muito diferentes. E se eu estudasse só para a UEA, ia negligenciar um pouco o Enem, querendo ou não. Mas como eu queria mais a UEA, quando eu ia fazer questão, fazer simulado, eu sempre escolhia a UEA. Mas, como é assunto de ensino médio, a gente acaba estudando para as outras matérias, para o Enem também, por exemplo. E a principal diferença, eu acho que a UEA é mais objetiva. Os conteúdos dela, ela não vai dar uma volta lá igual o Enem dá a volta no mundo todo pra fazer uma pergunta. Ela vai perguntar assim, o que é isso, tu tem que saber. É exatamente isso. Ou tu sabe ou tu sabe. O que é um DNA? Então mostra o DNA, o que tem no DNA que não tem no RNA. Exatamente. Sei lá, às vezes eu lembro, nossa, eu tenho pavor a répteis, né? Eu lembro muito bem que teve um ano que tinha um sapo gigante lá perguntando alguma coisa de répteis. Mas é sempre assim, ele mostra o negócio, quer saber o que é, não tem, tipo, muito enrolação com a UEA, não. Ou você sabe ou você sabe. E por ser assim, querendo ou não, digamos, se a gente for comparar com o Enem, a UEA é uma prova mais fácil, entre aspas, muitas aspas aqui, porque eu reprovei muitas vezes nela. Mas assim, tu sabendo o conteúdo direto, tu vai saber responder as questões da UEA. E por isso ela se torna uma prova difícil, porque se tu errar uma questão, tu cai em muitas posições. Assim, a UEA é fácil, mas a concorrência é difícil. A concorrência é alta. Porque se tu erra uma questão, você cai 10 posições, 15 posições. Muita, assim, por ela não ser tão interdisciplinar como o Enem, é mais fácil tu saber o caminho que tu tem que seguir, por isso que é fácil. Mas é tudo difícil, né? Falando vestibular é difícil, mas assim, em relação aos conteúdos, é mais tranquila, mas tem que acertar muitas coisas. Em relação ao Enem,
Pra mim o Enem sempre foi, eu já falei, né? Foi um teste físico, emocional e tudo mais. Eu acho a prova do Enem muito cansativa. E acho que 40 anos de deserto. Sim. Deserto que... Meu Deus, era uma tortura fazer o Enem, mas eu fazia, né? Feliz lá, a minha provinha. Mais 45 questões de cada conteúdo, questões muito longas e tudo mais. E o Enem é muita estratégia. Você tem que saber os conteúdos, com certeza, mas a interpretação tua tem que estar muito afiada. Que às vezes, por exemplo, um dos meus maiores erros no Enem era achar, não mentir exato, né? Achar que era uma coisa, era outra, tinha que fazer, aplicar outra fórmula e tudo mais. Então era um pouco difícil para mim entender as questões do Enem, porque eles alongam muito, é muito... Eu não sei como tá agora, né, que mudou, porque a última prova que eu fiz foi a de 2021, daqui pra cá acho que já mudou algumas coisas, mas eu achava mais complicado, não só pelo jeito que eram feitas as perguntas, mas pelo tempo, pela pressão emocional e tudo mais. Eu lembro que meu último ano foi muito chato, porque teve muito barulho lá onde eu tava, enfim, tava fogo. Mas acho que é isso. Mas só que o Enem, assim, se tu tiver estratégia, vai muito bem. Sabendo o caminho que tu tem que ir. Eu sempre falo, tipo, quando as pessoas vêm conversar comigo, eu sempre falo, escolha uma faculdade que usa o SISU e veja as exigências dela no edital. Porque, gente, ler edital é vida. A gente acha que, edital... Não, edital tá ali a tua vida pra saber o que tu tem que fazer, se preparar pro estudo. Então, por exemplo, tem algumas... Acho que a UFAM é peso 2. É redação e matemática? Redação, linguagens e natureza. Isso. Peso 2. Peso 2. Então, tipo, tu sabia que ia ter que se dedicar mais nessas matérias. Então, era dar o sangue ali e sempre ter uma estratégia pro Enem. Acho que essa é a principal diferença entre eles. Cara, esse negócio que tu falou, eu lembrei agora de escolher. Tu teve que escolher, né? Estudar pra UEA. Isso. Eu fiz isso. Tanto que, no caso, eu escolhi o Enem, né? Porque eu já tava tão assim, eu já tava vendo que a minha nota tava aumentando bastante, eu tava aumentando aos poucos Sim. A minha classificação e da UEA caía, subia, entendeu? Nos ônibus. Então eu sabia que, tipo, cara, eu posso me dedicar aos dois e não passar, ou eu posso me dedicar a esse que eu tô vendo que tem futuro. Isso. E cuidado com esse conselho que eu tô dando, tá? E tipo, focar no que eu acho que tem futuro, que é, no caso, que eu acho que eu vou passar. E meio que abandonar mesmo a outra. Tanto que quando foi uma semana faltando pra UEA, eu considerei não estudar pra UEA. Tipo, ir fazer a prova, mas tipo, não vou estudar pra UEA porque eu já tava tão assim, meu Deus, Enem. Eu já tava vendo que tava muito perto pra mim passar. Sim. Então eu escolhi Enem. E tanto que eu fiz a prova, eu acho que a minha nota de redação caiu um pouco do ano passado, porque eu fiz assim meio que... Só por fazer mesmo. É, porque eu já tava vendo que, cara, com certeza não, mas... Eu tenho muita certeza que se eu passar esse ano vai ser no Enem. E tanto que foi, sabe? Eu escolhi uma prova pra focar e eu foquei muito mais no meu tempo nela, mas não abandonem a outra prova, tá? Pelo amor de Deus. Não, eu acho que tem, assim, a gente tem que escolher uma e se dedicar pra ela, mas não, seria também um pouco, a gente seria um pouco extremista se falasse pra abandonar a outra, porque assim, tem chance de ir bem na outra, tanto que um ano eu passei nas duas. É possível. Sim, é possível, porque os assuntos são semelhantes. O que tem que fazer é se tornar especialista na prova que tu quer passar. E assim, as questões não são infinitas daquela prova. Então, tu dá pra te pegar, por exemplo, tu estudava pro Enem. Com certeza, em algum momento, tu viu uma questão da OEA nos teus estudos também que até ajudava pra tua prova do Enem. Sim. Então, é juntar o útil ao agradável. Toda a questão de prova, assim, eu acho que um dos principais meios de estudo dos aprovados, eu falo que é responder questão, porque lá na faculdade todo mundo é adepto assim a responder questão e tudo mais. Então pegar as provas antigas da faculdade que tu quer passar e também pegar das outras que tu acha que tu tem possibilidade de passar também, porque tudo é possível, gente. Vai que naquele ano tu dê sorte de passar numa que tu nem esperava, por exemplo. Pois é, eu foquei mais no Enem, deu certo. Eu fiquei assim, mais ou menos de passar, mas na UEA, mas eu sabia que, tipo, a minha chance seria mínima, sabe? Porque, tipo, mesmo que eu me dedicasse esse mês inteiro só na UEA, eu acho que eu não passo, porque eu tava vendo que pro Enem eu tava muito, muito mais forte, então foi o que eu fiz. Nem vale a pena, não, tipo, realmente fez certo. Foi, graças a Deus deu certo. Então fica aí o conselho, analise o conselho e faça o que você achar melhor. A gente tem que ter muita maturidade nesse processo do vestibular, tipo, saber que não, eu tenho que fazer isso aqui agora, abrir mão de alguma coisa se for necessário, mas é estratégia, gente, não tem pra onde correr.